Marcos Lago, boa noite, meu querido. Hazard, boa noite. Pessoal, Marcos Lago aqui. Obrigado pelo convite. Esta é famosa. Esse Marcos Lago é famoso. E, inclusive, eu queria até fazer um retrospecto de como a gente se conheceu, né? Porque estava eu lá fazendo o meu trabalhozinho como jornalista especializado em redução de danos do tabagismo, do projeto Vaporaqui.net, que é um projeto paralelo do Vaporaqui.info, que é o nosso podcast. E aí, vendo aqui as coisas, de repente me aparece um médico vapor, usando um cigarro eletrônico, fazendo um videozinho e falando as coisas corretas do troço. E aí o troço viralizou, lógico, a coisa viralizou, todo mundo ficou impressionado, falando muito bem. E aí a gente se conheceu e eu fui seco, babando falar contigo. Pelo amor de Deus, quem é você? E aí você viralizou, né? A primeira vez que você viralizou, né? Foi a primeira vez. O vídeo já está, acho que com 150 mil views, um negócio assim ou mais. Tá bem interessante. Aí, o meu canal é um canal difícil. Né? Super sustinho, né? Super susto, porque eu falo um tema que é muito técnico e específico para um público muito pequeno, na verdade, né? E de repente, então, meus vídeos lá, que tinha no máximo 1.000, 2.000 views, vira 150 mil. Toma aquele susto, falei, e agora? Né? O que eu faço com essa informação, né? Então, o pessoal, como graças a Deus a gente tem um chat muito gente boa, né? E tal, como eu sou uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa capaz, com uma cognição assim fantástica. Você estava sem som até agora, há 3 segundos atrás. Estava gravando para o nosso podcast, lógico, mas na live que a gente faz toda quarta-feira às 8, para quem está ouvindo o podcast. Este podcast é gravado às 8 horas na quarta-feira, toda santa quarta-feira às 8. A galera interage com o chat, inclusive o pessoal que está no chat, marca @vaporaqui, que eu vou ver as suas perguntas e a gente faz, tá? Pro Marcos Lago. Mas você está gravado, só o pessoal não estava te ouvindo, mas tudo bem, foi só a introdução. E aí, depois dessa coisa que eu sempre faço alguma coisa, eu esqueço de baixar a música, eu esqueço de fazer alguma coisa, dessa vez foi liberar o teu som. Agora, eu queria, então, a gente vai fazer uma live um pouco diferente, a gente sempre fez, né, gravações e lives falando sobre a redução dos danos do tabagismo, porque você é um usuário de cigarro eletrônico e tal, mas a pauta hoje é um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre longevidade, a gente já falou sobre isso de forma indireta em outros momentos, né? Mas hoje é um ponto que eu me interesso muito, porque eu acho bem interessante isso, eu acho uma coisa assim, tem umas coisas que não dá para entender. E eu queria que a gente começasse, antes de mais nada, eu já fiz a tua introdução, já te fazia o currículo, mas eu faço aquela pergunta que sempre meus convidados respondem, que é assim, quem é Marcos Lago? De onde vem? Para onde vai? Do que se alimenta? E como se reproduz? Legal. Bom, eu sou um paulistano, nascido da vida paulista. E me criei aqui, estudei aqui, fiz tudo em São Paulo, nunca saí daqui. Depois fui fazer medicina, sou médico pela Universidade de São Paulo, né? E lá eu fiz psiquiatria. Depois eu fui fazer um mestrado em neurociências e comportamento, como você já disse, lá na USP também. E consegui um estágio de psiquiatria na Universidade de Würzburg, na Alemanha, né? A cidade de Würzburg, no sul da Alemanha, que tem lá uns vinhos fantásticos, e um hospital de psiquiatria perfeito. Aprendi bastante coisas que ainda até hoje ainda não temos aqui no Brasil. UTI psiquiátrica, por exemplo, foi uma coisa que eu aprendi lá, e nós não temos UTI psiquiátrica. Então, você nem ouviu falar. E isso já, meu amigo, em 1995. Você não tinha nem nascido, eu já estava lá fazendo UTI psiquiátrica. Nascido já estava na minha adolescência, já tinha perdido até a virgindade, porque eu fui uma criança precoce. Mas espera lá, vamos voltar a fita só um pouquinho. UTI quer dizer o cara tá mal mesmo e é um tratamento intensivo quando o cara tem alguma coisa que eu nunca vi nada próximo aqui no Brasil. A gente não tem. Todos os pacientes são internados na enfermaria aqui no Brasil. Então, você tem pacientes graves, médios e leves, todos no mesmo ambiente, o que é péssimo, né? Lá contamina, não. Né? Entre aspas, não é uma doença, mas contamina. Não, você fica desconfortável. Você mesmo tem uma doença mental e vê o outro que está naquela fase
que é super grave. Quer dizer, é um ambiente bastante ruim, esse convívio, né, entre os vários níveis de doença. E lá na Alemanha, eles fazem a UTI psiquiátrica, depois o cara vai para uma semi-intensiva, aí ele vai para a enfermaria mais tranquila e vai. São os andares, eles vão subindo de andar e até chega um dia que eles estão numa enfermaria que todos estão praticamente normais, né? E lá eles tinham, então, também no final, complementando, já que você se interessou por isso, o paciente conseguia sair para trabalhar e voltava para dormir no hospital. Era a última fase do tratamento. Então, muito bem feita essa transição para que o cara volte a ser produtivo, mas não perca nada do tratamento. Então, ele só tinha alta mesmo do hospital para poder voltar a morar na casa dele, quando ele já estava completamente integrado à sociedade. Então, essa tecnologia que, poxa, desde 95 os caras têm, quer dizer, que eu vi, né, já tinham antes, e ainda a gente aqui está num atraso, né, numa mesmice. Engatinhando. Uma mesmice centenária, vamos chamar assim, né? Brasil, como sempre, um pouquinho atrasado nas coisas. Mas e aí, conta um pouquinho mais, então, dessa tua trajetória. Assim, você sempre se interessou por essa parte Então, quando eu estava no mestrado de neurociência, de cérebro eu gostava desde criança, eu já queria entender como é que a gente pensava e resolvia as coisas, por que sente de um jeito, por que sente de outro, né? A linguagem, por que a gente se comunica de algumas maneiras, né? Então, isso tudo foi muito estimulante para mim. Sempre estudei muito também o universo, gostava já do Einstein desde criança, e o Carl Sagan, todos aqueles caras que falavam do funcionamento da natureza, do universo, como é que as coisas se processam. Então, eu tentava entender, junto com a física, né? Meu pai é um professor de física, foi professor de física há muito tempo, então sempre foi um assunto que eu me interessava. Física quer dizer natureza, né? Então, essa observação da natureza sempre foi para mim muito importante. Quando eu fui estudar neurociência, eu tive contato com autores bastante interessantes, matérias brilhantes, aula com filósofos, aula com psicólogos, aula com engenheiros. Quer dizer, a neurociência ela embarca praticamente todo mundo, né? Uma colega minha de mestrado é uma arquiteta que foi estudar neurociência das cores e hoje é uma brilhante neurocientista da Casa do Saber, é a menina que mais tem mais visualizações da Casa do Saber, é uma colega minha de neurociência e é arquiteta. Dá para aplicar isso em tudo. Em qualquer coisa na vida, né? Porque é como a gente funciona, essa é a grande verdade. Então, daí com a formação médica mais isso, eu fui começar a pensar como que eu poderia, o que eu deveria estudar e entender para fazer as pessoas funcionarem melhor, né? E quando você vê, quando você vai à faculdade de medicina, você fica estudando só doença, tratamento, reconhecimento da doença e o tratamento, que é uma coisa meio mecânica, meio besta, na verdade, hoje, depois de quase 10 anos estudando isso, é uma coisa assim, a gente não vê o funcionamento real, a gente vê o estragamento e tenta consertar com indústria farmacêutica, com os procedimentos cirúrgicos, né? E eu comecei a estudar uma coisa chamada psicologia evolutiva, e aí começa a história. Psicologia evolutiva é o seguinte, o ser humano não nasce com o cérebro em branco como a gente achava, né? Como se achava na educação inicial, século XVIII, XIX, somos uma tábula rasa, né? Que você tem que escrever o cérebro. Então foi montado o processo educacional que a gente é submetido até hoje, né? Para tentar escrever no nosso cérebro uma série de funções e informações para a gente funcionar no mundo. Mas não é verdade, não é só isso, aliás, nada, quase nada disso. A gente vem com uma série de sub-rotinas prontas de comportamento e de reações a tudo, ao mundo inteiro. Nós somos um bicho produzido pela natureza, né? A vida no planeta tem quase 4 bilhões de anos, né? Não tem nada de amadorismo. Então, a gente vem com vários funcionamentos. E daí a gente vê um deterioramento do funcionamento em algum momento da vida.
Então, essa coisa eu comecei a me interessar, então, até quando que a gente se desenvolvia e atingia o pico de funcionamento físico e mental, quando que tinha as perdas e até o final, que é a morte, e eu quis entender o que uma coisa estava relacionada com a outra. Então, voltei a estudar um monte de coisas da medicina que eu não via mais, né? O psiquiatra tem um trilho, né? Tem uma frase famosa: você é reduzido pela educação. Olha que esquisito esse raciocínio. Porque quando você é moleque, 17, 18 anos, você vai prestar vestibular, você pode fazer qualquer coisa. Você escolhe uma coisa e faz aquilo. Então, todas as outras coisas você deixou de fazer. Você reduz as suas capacidades. E assim também nas especialidades médicas. Você se reduz à psiquiatria, tá? E aí eu voltei a estudar todo o resto para entender fisiologia, para entender como que a célula funciona, como que os órgãos, como que o conjunto todo se harmoniza. Nós não somos um cérebro, nós somos uma coisa, uma pessoa. Então, então fui atrás dessas informações. E muito interessante, então, que aí eu começo a estudar o envelhecimento, que é o nosso tema, né? Perfeito. Uma pergunta bem legal do pessoal participando aqui ao vivo com a gente, do Leonardo Eusébio. Ele pergunta o seguinte: doutor, então, apesar de ver essas maravilhas lá fora, qual foi o motivo de decidir voltar a morar no Brasil? Então, na verdade, eu fiz foi durante o meu treinamento de residência médica em psiquiatria que eu consegui esse estágio na Alemanha. Eu não sou alemão, eu sou italiano e brasileiro, né? Então, na verdade, a história, se ele quer saber a história mesmo, eu tinha uma namorada no fim da faculdade. E ela terminou a faculdade, nós terminamos a faculdade no mesmo ano. Mas ela, sim, alemã, foi fazer um ano na Alemanha de estudos complementares da Universidade de São Paulo, na Universidade de Frankfurt. E aí ela ia ficar um ano lá. Eu falei, poxa vida, né? Eu estava aqui, me arruma um estágio num hospital de psiquiatria, eu já era R1 de psiquiatria, residente de primeiro ano. Falei, me arruma um estágio aí que eu vou ficar um mês aí com você, né? Lógico, claro, na Europa, sofrendo um pouquinho com a namorada, estudando. Pô, então, mas aí eu fui no coordenador da residência, falei, olha, consegui esse estágio e tal, então eu vou passar o meu mês de férias lá na Alemanha fazendo esse estágio, não sei o que. Ele falou, não. Falei, como não? Ele falou, você vai passar 2 meses, porque eu vou te dar mais um mês por causa dessa oportunidade. Foi super generoso, um homem muito generoso naquele momento. Então eu fiquei 2 meses na Europa, sendo que um mês eu fiquei completamente internado lá no hospital, junto com todos aqueles professores e os psiquiatras alemães, e aí eu pude aprender toda essa tecnologia. Mas eu tinha que voltar para completar, na verdade, o meu treinamento aqui na residência no HC, né? No Hospital das Clínicas. Tá, e antes da gente mergulhar, então, na nossa pauta, 2 perguntas que são bem legais aqui do pessoal interagindo, e daí a gente vai mergulhar na pauta do envelhecimento. Mas a primeira é que eu também fiquei bem curioso. A gente tem aquele filme, né, o Lucy, que a menina toma lá uns caras... Eu não vou fazer muito spoiler do filme, mas é o que tá. Eu não gosto de spoiler de filme, tá? Se você spoiler filme, seriado pra mim, eu bano você da minha vida. Mas tem, na sinopse, é o que tá escrito lá, a menina consegue chegar por N razões a usar 100% do cérebro lá em algum momento. E aí pergunta o Newton Rafael 95, aqui pela Twitch. Quando se trata do uso do cérebro, qual é a capacidade máxima em percentual que um ser humano é capaz de utilizar? E se isso é possível? Não sei nem se isso é possível mensurar. Adoro essa pergunta aí, porque ela é muito fácil de responder. É 100% já. Já é 100%. Já. É que a gente aí tem uma parte cultural e uma parte meio romântica do uso do cérebro, tá? Os cérebros todos funcionam o tempo inteiro, inteirinho, todas as ligações. O que acontece é que a natureza é sempre econômica. Então, se você para de fazer ginástica, o seu bíceps diminui. Isso se chama economia. Você vai fazer ginástica, mas você pega o ferro e puxa,
o seu corpo entende, puxa vida, esse cara está precisando de mais músculo, então aumenta o bíceps dele. Aí você para de fazer ginástica de novo, ele volta a diminuir. Então, esse processo, que no músculo é fácil de entender, né? O cérebro é a mesma coisa. Então, o que acontece? Ele está sempre funcionando. Agora, se você treina, você consegue aumentar um pouco as suas capacidades de juntar uma informação com outra e fazer novos caminhos neuronais, tá? Como estradas, como rodovias, como ruelas, tá? Agora, o cérebro, uma parte parado, ele está morto. Não existe cérebro parado. Então, é muito legal a Lucy, o que você está falando. Eu adoro esse filme, principalmente aquela moça lá, mas Sim. Agora, Super Viúva Negra, né? Pô, a Viúva Negra é de respeito. Fantástico. Agora, ali tem uma coisa legal e que a gente consegue fazer, que é o seguinte: ela conseguiu ligar o cérebro todo de uma vez só. Então, ela consegue ativar tudo ao mesmo tempo. Nós não conseguimos fazer isso. Então, agora eu estou prestando atenção aqui na nossa conversa. Aí, agora que eu parei para pensar, eu lembrei, puxa, minha geladeira está ali, minha lareira está ali, o meu quarto está lá em cima. Mas essas informações, até alguns segundos atrás, não estavam presentes no meu pensamento. Eu trouxe para dar o exemplo. Então, o que acontece? O nosso cérebro está funcionando 100%, mas você tem uma... É como se fosse um quarto escuro, e aí o Freud falou isso, eu gosto muito, o Freud como filósofo, não só como médico, terapeuta, mas como filósofo, como filosofia, como pensamento. Imagina um quarto escuro e você com uma lanterninha. Você vai ver só o que a lanterninha ilumina, mas o quarto está lá o tempo inteiro. O nosso cérebro é a mesma coisa. Ele está lá o tempo inteiro, funcionando o tempo inteiro. Mas a quantidade de coisas que você consegue trazer para essa coisa chamada consciência depende do tamanho da sua lanterna. Então, no filme, o que ela fez foi que ela acendeu a luz do quarto todo. Só isso. Perfeito. Eu vi uma apresentação da TED Talk muito interessante de um cara que fala sobre atenção e ele é vamos dizer, mágico e tal, aquele cara que fala com você, te dá um aperto de mão e arranca teu relógio e você não percebe. E ele fala exatamente assim, que a percepção, ela é como se fosse um carinha numa mesa olhando por uma janela, que é o teu olho, e a hora que ele tem que buscar alguma coisa, ele vira as costas, vai buscar no arquivo, vê aquilo e daí vira. E ele consegue fazer uma coisa, eu vou dar um spoilerzinho disso porque é sensacional, mas vocês podem assistir no TED, eu não lembro o nome do cara, mas ele tá conversando com você, começa a palestra, ele vai até a plateia e escolhe alguém aleatório na plateia, vira as costas e vai subir no palco. Quando ele está apresentando no começo, ele está de terno e gravata. Na hora que ele desce para o palco, ele desce do palco e pega o cara, na hora que ele vira as costas, ele rapidamente arranca a camisa da frente, a gravata, e ninguém viu. E ele volta e ele já tá com outra camisa. E ninguém percebe, nem eu percebi na hora do vídeo. Daí ele fala, então vamos finalizar com uma coisa. E ele faz a primeira pergunta quando ele tá no palco, ele fala, o que que eu tô... fechem os olhos. O que que eu tô vestindo? Vocês conseguem lembrar, assim, eu já tô falando com vocês há 2 minutos, vocês conseguem lembrar qual é a cor da minha camisa, qual é a cor da minha gravata? Abra os olhos. Vocês adivinharam? Ah, legal. Aí ele começa, desce o palco, aí quando ele sobe no palco, ele já não tá com outra roupa. Mas ninguém percebe. Aí, para finalizar, galera, é o seguinte, eu quero saber se vocês realmente prestaram atenção, o que que eu tô vestindo? Aí a galera, meu Deus, 90% das pessoas não tinham se ligado que ele tinha tirado a camisa e a gravata. É bem isso mesmo. Então, assim, para a gente continuar a nossa pautinha, muitas perguntas bem legais aqui. A gente vai tentar resgatar essas perguntas ao vivo, mas para a gente começar a nossa pauta, porque a gente tem um tempo limitado, mas o Marcos Lago, meu querido amigo, vai voltar aqui outras vezes. A gente vai fazer episódio 15, 16, 20, 40. Vamos entrar na pauta de envelhecimento. Vamos lá. E a expectativa de vida, que é antes e depois do século XX, que eu acho que entra naquela história que você fala que nosso período de validade, né, que mudou muito. Como é que é isso? Só que uma coisa bem legal, né? Hoje em dia, é muito comum as pessoas terem avô e avó,
E muito comum também, menos, mas ainda comum, bisavô e bisavó, tá? Uhum. Então, essas pessoas duram bastante, quer dizer, 4 gerações de uma família é bastante gente, né? Isso não é uma coisa da natureza, pessoal. Isso é uma coisa que foi inventada. Foi inventada pela civilização. Nós somos uma espécie que tem 300 mil anos, tá? E não tem 60, 70 anos, nem 20, tem 300 mil. E há 300 mil, quando a gente apareceu, a gente tinha uma expectativa de vida em torno de 33 anos, tá? Esse número de 300 mil anos passados foi até quando? 1910, tá? Cacete! Em 19... 33 anos até 1910. Até 1910. Então a gente ficou 299.900 anos durando 33 anos de expectativa. Não quer dizer que durar, todo mundo dura isso, não é fixo esse número. Isso é o que se espera quando a gente nasce. Tem fatores que modificam isso, tanto que estamos aqui, eu com 53 já tinha que estar morto há 20. Não estou, né? Sim. Ainda falta um pouco. Agora, olha que legal. Então, por quê? De onde vem esse número? Número mágico, né? Idade de Cristo, não sei o que, essas pessoas começam a pensar nas mágicas. Eu pensei nisso, Claro, eu também. Não, é claro. E é simbólico também. Porque imagina que na época de Jesus Cristo, 2000 anos atrás, o cara de 33 anos tinha que ser um sábio, porque ele era um dos mais velhos que tinha. Pensa por esse lado social. Então, nós temos um real sábio, porque ele era com mais experiência, com mais treinamento. Né? A maioria das pessoas morria nessa faixa mesmo. Mas de onde vem esse troço? Não é aleatório, nem arbitrário. Na natureza, a aleatoriedade é pequena, né? Como dizia Einstein, Deus não joga dados, né? Então, tem que entender um pouquinho. E o que é isso? Existe uma regra de longevidade para os bichos, os seres vivos todos. Tá? Nos mamíferos, que somos nós, o que é mamífero? É bicho que dá leite, né? Que tem mama. Nós também não damos leite, mas temos mama, certo? E nós fazemos parte de um grupo enorme de bichos que são os mamíferos. Mamífero tem uma regra de longevidade fácil. O tamanho do bicho determina a quantidade de anos de vida. Então, nós temos ratinho branco, que dura 3 anos. Nós temos elefante asiático, que dura 50 anos. E baleia branca, que dura 90, 100 anos. Perfeito. Então, o mamífero da natureza é facilmente explicável. Nós, o que a gente fez? Obedeceu à natureza até 1910. Qual é a nossa natureza? Qual é o nosso tamanho? Tá? Nosso tamanho é o seguinte: tem 2 primos mamíferos que são bem próximos geneticamente de nós, que a gente tem 1%, 2% de diferença genética apenas. Tá? O gorila, que a gente se separou há 7 milhões de anos, ele é maior do que nós e dura 37 anos. Nós temos o chimpanzé, que é outro primo que tem 1% de diferença genética. Ele é menor que nós e dura 30 anos na natureza. Nós, então, estamos entre esses 2 caras, em termos de tamanho. Daí vem o tal do 33. Tá? Natureza bem legal. Só que tem uma segunda lei de longevidade, que é da tartaruga marinha gigante. A tartaruga marinha dura 150 anos, porque ela nada o dia inteiro e come peixe? Não, porque ela tem uma carapaça do tamanho dela, e nós não temos mais dinossauro para comer tartaruga gigante. Então, é a lei da proteção. Quando você... Mas aí eu quero te interromper rapidamente, porque claro. eu pensei na pergunta que o Darkai fez agora ao vivo aqui no chat, que os cães são ao contrário, pelo que eu entendo. Quanto maior o cão, menor é a expectativa de vida. Perfeito. Que diz que é 7 anos para humano e tal, não é. A tabelinha que eu lembro de ter visto uma vez uma veterinária era que quanto menor o cãozinho, maior a expectativa de vida. E o quanto maior o cão,
essa conta aí sim, é 7 anos para humano, aí o cão menor é meio 5, 4, 5. Por quê? Você sabe dizer Essa por quê? pergunta é brilhante, porque é uma resposta que eu fico babando para falar. Viu, Darkai, ó, o Darkai e eu estamos mandando bem nas perguntas aqui, porque eu juro que eu pensei isso, eu falei, não, será que eu pergunto? E aí ele mandou, eu falei, vou perguntar. Conta para mim qual é a região do planeta que apareceu um chihuahua naturalmente. Não sei. Aí você conta para mim qual é a região do planeta que apareceu um pastor alemão naturalmente. Ah, entendi. Então, é Entendi. indústria, isso é indústria humana. Os lobos, tem aquele meme, vocês já viram o meme? Aquele lobo feroz, enorme, que está lá no frio, aí ele olha uma fogueirinha, os seres humanos ao redor, ele fala, nossa, acho que eu vou me aproximar, ver se eu consigo uma comidinha, e acho que não vai me acontecer nada. Depois de 20 mil anos, ele está com um frufruzinho, um peludinho, não sei o quê. Acabaram com o coitado do lobo. Uma roupinha, né? Parece uma árvore de Natal pendurada, toda com perfuminho, comendo bolinho feito para cachorro, cerveja feita para cachorro. Ah, então tá explicado. Tem Então, inclusive raças de cachorro que não deveriam nem existir, como por exemplo, acho que o Bulldog, que tem problemas crônicos já de sim, respiração, que são sim. cruzas que não, né, falam que não deveria existir, que o bichinho já nasce ruim, né, coitado. Invenção Entendi. humana, meus queridos. Não é, aquilo não é natural, tá? Invenção humana. Tá. Então aí você tem, por cruzamentos sucessivos, você vai escolhendo o tipo de característica que você quer e, obviamente, tem ganhos e perdas, né? Então, por isso você E tem aí, essa diferença dos cachorros que não são os cachorros originais, né? entende? Aí, voltando então ao fio da meada, questão da tartaruga tem carapaça, a gente começa a ter roupa, a gente começa a ter, vai que mimetizando essa parte, eu Água acredito. encanada, a principal coisa é saneamento para sobrevivência, tá? E a Tá. retirada do meio ambiente rural, vamos chamar assim. Hum, Então, o que aconteceu? Por que é no século XX que a gente começa a envelhecer? Porque nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E aí, quando você tem uma guerra do tamanho que foram essas duas, a produção de tecnologia para destruição é brilhante. O homem é muito bom em tecnologias destrutivas, né? Só que aí, quando acaba a guerra, o cara que estava ficando bilionário vendendo tanque de guerra e avião não tem mais como ganhar dinheiro porque a guerra acabou. Então, o que aconteceu? Primeira Guerra, Segunda Guerra. Lembrar, gente, lembrar que a Segunda Guerra Mundial acabou na era atômica já, hein? Era atômica. Tá? sim. 1945, já fazia 40 anos que tinha a teoria da relatividade do Einstein. 40 anos, tá? Da teoria da relatividade. Então, o mundo era o... É que a gente acha que os caras... Ah, aqueles caras antigos. Não! O mundo já era foda, para falar uma palavra bem técnica. Sim, mas pode falar, a tecnicalidade aqui é isso, é foda, é porra, grande pra caralho, porque não tem nada mais do que, né, sentimento de tamanho, de quantidade, do que pra caralho, né? Então, Exato. Então, toda a tecnologia de tanques foi parar onde? Na agricultura, pessoal. Colheitadeira, plantadeira, caminhão, você vai na agricultura mecanizada, que é maravilhosa. Então, aumentou a produtividade de alimentos, né? A indústria química, todas as armas químicas, tudo que usava na guerra foi usado para fertilizante. Então, e na indústria das cidades também, né? A siderurgia, a construção de automóveis, né? Você pega a grande obra do Hitler, né? Que é um sujeito que, obviamente, tem a parte maligna dele, mas ele fez a Autobahn, que são as estradas alemãs, que a turma gosta de alugar a Ferrari para andar a 300 por hora lá na Alemanha. Quem construiu foi o Hitler. Então, muita tecnologia. Tá? sim. Essa tecnologia, então, de guerra aplicada na sociedade civil fez com que mecanização da agricultura, industrialização em massa, de verdade, indústrias altamente potentes, maquinários brilhantes e fantásticos,
até chegar nesse maquinário que nós estamos usando todo aqui, iluminação, computador, microfone profissional. Pô, isso tudo foi pós-guerra, porque a tecnologia já tinha para fazer tanque de guerra e avião. E foi para nós. E Aí até nós ganhamos. o Hitler, Saímos do meio rural. Tudo que o Hitler fez, mas uma das coisas também que adiantou a medicina por si só foi a falta de moral que havia, né, nos experimentos e tal, que é uma coisa muito debatida, a ética, né, que foi passada por cima por questão do que os caras queriam fazer na guerra, mas de um certo ponto, a verdade seja dita, foi uma evolução muito grande exatamente porque não teve ética, né, nessa questão vamos testar isso aqui com animais vivos, com pessoas. O Isso. troço foi feio, mas se não tivesse tido isso, algumas evoluções na medicina não teriam acontecido. Sem Tô errado em dúvida. falar isso? Uma outra coisa. É triste falar, né? Mas é uma realidade. Não, sim, é observação de fatos. Nós não estamos aqui fazendo uma palestra moral, nós estamos tentando entender o que aconteceu com a humanidade que vive 100 anos, né? Nós vamos chegar nisso, né? Então, para entender isso, é a aplicação de tecnologia na sociedade civil, mas é uma tecnologia que vem principalmente da guerra. Os métodos cirúrgicos, salvar paciente, aprender a salvar paciente, foi tudo de guerra. Então, é interessante, a guerra tem o seu lado absolutamente destrutivo e maligno. Por outro lado, nós, que não participamos dela, estamos colhendo os benefícios até hoje, tá? Então, é importante entender. Nós fomos protegidos a partir do século XX. Então, 1910, pré-Primeira Guerra, a gente durava igual o homem pré-histórico. 1950, pós-Segunda Guerra, nós chegamos a 50 anos de expectativa de vida. No ano 2000, nós atingimos 72. E hoje nós estamos na média 74, tem países que duram mais, 78, 80, tal, e milhares de centenários. Tá? É aí que a gente quer chegar. É Essa onde história, como é que chega nos 100? Olha que legal. Então, vamos lá. Foi feito um trabalho científico pegando países que têm milhares de centenários. Itália, Alemanha, Japão e Israel. Tá? Voltando a falar de Segunda Guerra, esses 4 se encontraram de maneira adversa lá em 1940 e agora, ultimamente, foi feito um trabalho nesses 4 lugares porque são extremamente longevas as pessoas nesses países. O que eles descobriram? Descobriram o seguinte: para você ser um centenário, você tem que ter 4 coisas. 2 que são da natureza da pessoa, que é hormônio de crescimento em baixa quantidade e insulina em baixa quantidade, que é um outro hormônio. Eu que sou baixinho, tô bem. Como é? Eu que sou baixinho, tô bem, então. Se eu não tenho muito hormônio de crescimento, eu tô começando a ficar bem otimista. O hormônio de crescimento não é só tamanho, tá? Ele faz a gente crescer de acordo com a informação do pai e da mãe, do tamanho do pai e da mãe, a gente fica mais ou menos daquele tamanho. Mas o hormônio de crescimento, ele continua a ser produzido a vida inteira. Tá? E o hormônio de crescimento é produzido no cérebro, ele vai para o fígado, é transformado no efetor, que chama IGF. Esse I é da palavra insulina. Então, ele é parecido com o hormônio insulina, que é aquele que os diabéticos não têm. Perfeito. Que é aquele que lida com carboidratos. Quando você come um pão francês, toma uma garrafa de vinho, a sua insulina sobe enormemente. Aí pega o açúcar e leva energia para o cérebro, mas o que sobra de energia ela transforma em gordura. Perfeito. Então, insulina baixa quer dizer gordura pouca. IGF baixo quer dizer um cara pequeno. Não existem centenários obesos e gigantes. Tá, não existem esses centenários. Isso da natureza. Normalmente é aquela senhorinha japonesa que parece que tem 200 anos e é pequenininha. Isso. Até pela própria, né, alimentação também e tal. Que então, aí, desenvolvido, e tal. Esses 2 elementos tem nos 4 países, porque é da natureza deles ter pouca insulina e pouco IGF. Aí vem a parte que você está falando, que é a parte externa de comportamento.
Que comportamentos ajudam a gente ser longevo? É alimento numa quantidade moderada, não é nem pouco e nem muito. Exercício físico numa quantidade moderada, não é nem pouco nem muito. Alta atividade mental. E a quarta coisa, que é a mais externa, vamos dizer assim, são as reposições de substâncias que o corpo deixa de produzir a partir de uma certa idade. Perfeito, que aí tem que ser uma coisa artificial, né? A gente não faz sozinho, Isso. então tem que vir medicamento, alguma coisa, algum tratamento. Exatamente. Então, alimento, movimento, reposições e autoatividade mental são os 4 pilares da centenariedade, tá? Lembrando sempre que é insulina baixa, IGF baixo, tá? Não tem centenário obeso, não tem centenário gordo, não tem centenário gigantão, não tem. Esse cara não O existe. bombadão também está no outro espectro, mas também não está legal assim. Não está legal. Então, tem que entender um pouco disso, né? Claro, centenariedade é bastante, né? Apesar de ter milhares, é bastante tempo, né? Viver isso. Agora, interessante que aí eu comecei a estudar essas coisas e falei, bom, mas como é que agora... E o que eu faço? Como é que faz, né? Como é que faz esse negócio? Exercício. Exercício você tem que fazer... Que tipo de exercício? Aí começa, né? Então correr é legal? Fazer musculação é legal? O que é legal, né? Então, lembrar... Agora a gente começa a falar um pouco de estilo de vida, né? Que é uma das coisas que levam à centenariedade. Tem que lembrar do estilo de vida original. Quando que é o estilo de vida original? É antes de 10 mil anos. Há 10 mil anos, a gente tinha que caçar o almoço. A gente inventou a agricultura. Então, de 10 mil anos para cá, que é o que a gente meio que conta que o mundo existe, não é verdade. Tem 290 mil para trás, só de ser humano. E mais quase 4 bilhões de vida no planeta. Então, a gente fica... O ser humano é aquele indivíduo que acha que sabe muito, mas, na verdade, sabe muito pouco, né? A gente precisa sempre lembrar disso. Então, expandir o olhar para o planeta, expandir o olhar para o universo, expandir o olhar para a vida, como ela se processa, porque a gente nem sabe como começa. A gente não sabe nem a definição de vida. Não tem, não sei se você sabe isso. Não existe definição de vida e a gente não consegue dizer, às vezes, assim que o indivíduo morre, entre aspas, todas as células praticamente estão funcionando ainda. Então, o que é a morte? O que é a vida e o que é a morte, nós nem sabemos. Então, a turma... eu sei. Não sabe. Relaxa aí que você sabe pouco pra caramba. Vamos olhar para quem? Nós vamos olhar para a natureza, sempre. Então, como é que... mecanismo, né? Dá para analisar um mecanismo. Tentar analisar isso aí. Então, por 290 mil anos, nós tivemos uma vida tribal, entre 40 e 60 membros na tribo, mais ou menos relacionados geneticamente, sendo que os homens eram os caçadores e protetores, e as mulheres as coletoras e as mães. Tá? Então, a gente caça de proteína animal, coleta de vegetal. Qual vegetal? Que a natureza dá. Porque ninguém sabia plantar. Sim. Então, vegetais que são plantados hoje, arroz, batata, milho, as farinhas, os açúcares e os álcoois, tudo isso é invenção. A natureza Eu falo, inclusive, que o primeiro cara que comeu um caranguejo deveria estar muito desesperado, mas o cara que primeiro também comeu uma batata, ele deveria estar com muita fome, porque o bicho é um troço muito fácil ali de você tirar e também não é muito legal, né? Pega um troço duro, parece uma pedra, e vou fazer, vou comer esse troço aqui. Até porque o cara não devia ter fogo na hora, vai dar uma mordida numa batata crua, o cara não come. Tem gente que gosta, eu fico viu? pensando. Mas digamos assim, não estava muito assim difundida essa ideia de comer batata crua, né? Eu acho. Então, são coisas inventadas há pouco tempo, entre aspas, né? Que em grande quantidade há pouco tempo. Então tem que lembrar disso. Essas plantas, por exemplo, você pega o trigo,
O trigo só dá numa certa temperatura, tem que cuidar pra caramba. Aí você tem o milho é fraco para uma planta fraca pra caramba. Você tem que cuidar da lavoura para que funcione. Então, isso é muito recente, isso é uma indústria humana. Então, os vegetais que são fortes, poderosos, que nascem sozinhos, esses caras que a gente comia.